Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, depois de um hiato aí, tempo considerável, por conta dos muitos trabalhos, né? Esse vai ser um episódio mais ou menos curto, porque foi feito numa correria aí de várias outras, digamos assim, de vários outros trabalhos, né? Que eu estou fazendo e que aos poucos vão sendo lançados, ou anunciados, ou produzidos e tudo mais. Enfim, qual é a nossa... O tema de hoje, pelo título já ficou meio claro, são duas tradições. Essas duas tradições, elas são um pouco, eu não vou dizer secretas, né, mas elas são um pouco obscuras dentro da história da literatura, e é bem sabido que as melhores tradições são as obscuras, não é? Mas o que seriam essas duas tradições? Vamos falar primeiro da tradição no que tange a forma editorial, né, a proposta, né, ao truque, ao gimmick editorial. Ou, enfim, a proposta editorial em si. Né? O livro, ele é assim digamos assim, um objeto que tem uma longa duração. Né? É um paradoxo. Ele é feito de uma das substâncias mais frágeis que existe, que é o papel, ou o papiro, ou mesmo, né, o pergaminho, que seja. Aquilo é desintegrável, ou é queimável, né? Aliás, bem queimável, tem uma possibilidade ali inflamável forte. Então, se queimado, se molhado, ele também vira uma polpa, né? Ou perde as páginas, perde a cola que segura. Ou seja, o livro é extremamente frágil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente resistente. Só fazer uma comparação. Tenta jogar um Kindle de uma altura de mais ou menos 1 metro do solo no chão, ou o seu celular, por exemplo, e tenta fazer o mesmo com um livro. Provavelmente o livro não vai ter um arranhado, não é? O Kindle e o celular já não posso dizer o mesmo, né? Então, assim, o livro, ele tem, digamos assim, um paradoxo essencial. E por conta disso, a longa existência de um livro, né, quer dizer, ele tem uma vida longa, ele dura muito mais que a vida do autor, enfim, da obra, do editor, que editou originalmente, e do leitor. Às vezes de 2, 3 gerações de leitores, né? Nas minhas pesquisas na British Library, eu folhei um livro do John Wilkins, né? O livro mais famoso dele sobre sistema de uma linguagem conceitual, né? E o livro era um fólio muito bonito, né? Encadernação nova, estava de luva, porque é obrigatório para manipular esse tipo de material. Mas o livro parecia novo, o livro era do século XVII, publicado, eu abri e vi, né, lá, não era um facsímile, né? E a não ser por um leve amarelamento das páginas, ele parecia novíssimo, assim, não tinha nenhum tipo de acidez nas páginas, nada. Então, um livro ele dura muito tempo e ele vai sendo marcado pelos seus leitores. Então, algo que eu sempre... Isso é um pouco do charme dos sebos e das bibliotecas, aliás. Eu descobri isso nas bibliotecas. É encontrar as marcas de um antigo leitor. Pode ser, em geral, são marcas às vezes nem sempre agradáveis. O antigo leitor pode ter mutilado o livro, ou ter rabiscado o livro, ter grifado, né? Isso acontece direto em livros de biblioteca, eu vejo muito. Uma marca desagradável, porque está marcando a leitura dele para todo mundo, né? Se o livro é público, ou é, digamos assim, doação de uma biblioteca pública, isso é errado. Mas às vezes podem ser marcas agradáveis, anotações, ideias, ou que ele deixa, ou que ele esquece, o leitor anterior, ou que ele deixa. Os ex-libris, né, que também é uma marca assim, mas já encontrei postais, já encontrei, enfim, uma série de outras coisas dentro do livro, né. Essa é a coisa real. Né? Nos livros da Mount Abraxas Ex Occident Press e da Zagava Press, eles costumam vir com alguns postais, às vezes dos editores, às vezes de propaganda dos livros, e aquilo é uma delícia de encontrar dentro do livro, né? Essa é a coisa real. Mas você pode fazer isso, fabricar isso, né? E é a proposta, aí você transforma numa proposta editorial. Não é? Então esse livro, Objeto Fabricar, Ready-Made, vamos dizer assim, o livro Ready-Made é a primeira tradição que a gente está falando aqui.
Essa é uma tradição, assim, eu posso dizer com certeza que a coisa real é muito melhor. Eu já encontrei coisas estranhas dentro de livros, às vezes até um pouco assustadoras, tanto em sebos quanto em livrarias mesmo. Não é? É o tipo de ambiente que é delicioso frequentar, né? Na atualidade, ainda mais com a Amazon, mas com as livrarias cultura da vida, esses são ambientes que tendem a uma pasteurização, uma padronização. Então você já não tem mais ambientes, pequenos livreiros ou pequenas livrarias ou pequenos sebos de bairro. Isso é cada vez mais difícil, né? E eu tenho muita saudade desse tipo de universo. Agora com a pandemia, provavelmente esses negócios vão acabar de vez, né? Vão cessar, mas eu sempre busco, né, esse tipo de local mesmo através da internet, apesar de tudo. É, E nesses lugares, nos livros, esses lugares, mesmo nos livros novos, aliás, é maior a chance de você encontrar coisa real, vamos dizer assim. Uma anotação estranha, uma dedicatória, às vezes até bonita ou emocionante, de alguém para quem esse livro foi doado ou dado, não é? Então essa coisa real, às vezes ela pode, às vezes, né, em alguns casos, quando é uma proposta editorial mais cerrada, a ideia é reproduzir de certa forma essa perspectiva. E eu posso dizer que não dá muito certo. A coisa real ela é incomparavelmente melhor, né? Óbvio. Então eu vou dar um exemplo do S, que é um livro do J.J. Abrams e Doug Dorst, lançado faz algum tempo, em 2015. Já foi traduzido pelo Brasil, lançado, se não me engano, pela Intrínseca, vou só confirmar. Não, pela Intrínseca, exatamente. É um livro lindíssimo, assim, não é? Ele é um livro feito como um dos livros antigos, né? Ele tem uma estética. Na verdade, ele vem num box muito bonito. E nesse box há milhares de coisas, né? Mas o livro em si, ele é feito com o formato de livros mais antigos, né? Assim, tanto o formato de página, a mancha. E claro que é tudo deliberado, porque a ideia é que esse livro, o autor desaparecido e a investigação em torno desse autor, que se reflete um pouco na própria ficção do autor, né? Ela vai se, digamos assim, espelhando nos comentários de de vários diferentes leitores, mas dois principais, ao longo das margens, tá aí a mancha ser menor e tudo mais do livro. E é interessante, de certa maneira, a proposta é interessante porque esses comentários também têm diferenças temporais. Então, às vezes, o comentário é mais ingênuo, depois mais informado, que é mais ou menos o que acontece quando você comenta, né, nas margens do livro. Então, é um livro read-made mesmo. E, assim, eu até recomendo. Desculpa. Eu até recomendo a aquisição desse livro por ser um objeto muito bonito, tem uma proposta editorial inovadora e ser para uma pessoa como eu que sou, né, que trabalho com edição de livros, é uma delícia você analisar como livro, né, como objeto, como foi feita a encadernação, essa estrutura de mancha, por exemplo, de página, como é que eles conseguiram fazer para tornar os comentários ao mesmo tempo mais ou menos semelhantes, né, tentando emular a coisa real, semelhantes a comentários que você encontraria caneta num livro, mas também legíveis, né, enfim, fluidos. E fora uma série de memorabilia que vem dentro do livro e que seria algo que você encontraria, como eu falei, postais, anotações, mapas, que servem em geral, muita gente usa, eu mesmo uso como um marcador de página, né? Propaganda, recorte de jornal e coisas do gênero. Mas eu posso dizer que, apesar de ter uma forma deslumbrante e uma proposta realmente inovadora, por não ser a coisa real, é um ready-made, né? Ele é mais formal. A história não é tão interessante assim. E o desenvolvimento é algo precário porque foi um livro inteiramente pensado na sua forma, na sua estruturação, né? Vou deixar aqui nos comentários a referência. É um livro interessante de qualquer forma. Mas ele é só uma introdução porque há dois outros livros que são ready-mades também, mas eles também estão associados a uma outra, a uma tradição mais antiga, a um outro tipo de literatura. O primeiro deles é um livro brasileiro de um escritor de terror chamado César Bravo. É um escritor importante, né, na atualidade aqui no Brasil. Eu não o conheço muito, né, devo admitir, mas é um autor que me parece muito instigante
E o livro que eu estou me referindo chama-se VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. O título é curioso porque o título ele se confunde com o nome, com o projeto editorial, e aqui a gente pode começar a falar desse projeto editorial, que também é um projeto editorial um pouco, como eu já mencionei, um pouco feito para pegar, né, uma espécie de pegadinha do leitor, como transformando o livro num ready-made, como também é o caso do S, né, do J.J. Abrams. Porque esse livro, ele se parece em tudo, né? Fizeram uma capa, né? E usaram aquela tintura, né, um tingimento trilateral nas páginas. E o livro, ele tem um soft touch, me parece também. Ele parece uma fita de VHS antiga, não é? Então tem a marca, tem, né, uma fita de VHS que você usava para gravar filmes da sua televisão, né? Não uma fita de VHS de filme comprado, né? Então, o tingimento trilateral serve para você lembrar, né, de uma fita preta, né, nessas capinhas, né? A capa, ela lembra uma capa, enfim, usual nesse tipo de material, né? Esse tinha uma capa que você puxava, né? Ela não abria, né? Você puxava e revelava a fita dentro. Então a fita ela ficava mais ou menos exposta. Pelo menos a parte justamente que você punha um nome ou coisa do gênero. Então eles reproduziram esse tratamento. Então é um livro que é um ready-made. Ele lembra em tudo uma fita cassete, né? Quer dizer, uma fita cassete antiga VHS, usada para gravar, né, no seu aparelho de VHS. É interessante, é instigante esse projeto por conta dessa proposta. Ela vai se, digamos assim, especialmente no primeiro conto e nas primeiras partes, essa proposta é forte, depois ela vai se diluindo um pouco, né? Quer dizer, no início tem a apresentação, digamos, do universo da cidade, né, o nosso César Bravo, ele é uma espécie de William Faulkner, né? Então ele tem o seu espaço, né, mais ou menos inventado, essa cidade interior, noroeste de São Paulo. E nessa parte inicial, até o primeiro conto, Firestar, videolocadora, essa estética é bem forte. Depois ela, como eu falei, ela vai se diluindo um pouco, ainda tem uma certa força, mas ela vai se diluindo em umas gravuras de cunho mais assustador, umas ilustrações, na verdade, de cunho mais assustador que vão se espalhando pela obra, mas que não são muito coerentes e cujo tratamento, assim, com a proposta inicial, e que não tem muito um tratamento de, digamos assim, de imagem para estar associado com essa ideia de VHS, ou esse universo meio da Xerox, né, das coisas feitas manualmente. Por outro lado, as próprias histórias, assim, esse arcabouço de fita cassete, de fita VHS e de fitas VHS de um cotidiano terrível, né, que seria os diferentes acontecimentos dessa cidadezinha, ele também não se sustenta, porque os outros contos é na verdade uma coletânea convencional de contos de terror, mas que o grupo editorial provavelmente teve a ideia de fazer uma homenagem ao VHS, que funciona, como eu falei, até certo ponto. Depois isso é mais ou menos abandonado e você tem narrativas de terror normais, como uma coletânea de terror contemporâneo. E aí entramos no conteúdo, né? Então a gente vê que o ready-made ele sofre de uma maldição. Ele tem que ter um pouco da coisa real. Se ele não tiver, a tendência formal é engolida ou acaba engolindo, como no caso do S, do Abrams, né? A própria proposta narrativa. Então ela não vai adiantar, né? Então aqui o que acontece? Ela acaba sendo engolida pelas narrativas mais poderosas de uma coletânea, excelente coletânea de contos de terror, né? E aqui a gente entra numa outra tradição. Essa é uma tradição ainda mais, digamos assim, obscura que o ready-made. O ready-made ele tem um surgimento ali no século XVI, em que você tinha a possibilidade de criar bússolas ou calendários ou mapas assim, mapas cartográficos, às vezes mapas astrais, né, do céu, através de mecanismos de papel. Isso começou mais ou menos no Renascimento, né, que foi a primeira grande revolução ali um pouco antes com Gutenberg, mas aos poucos, né,
a indústria, digamos assim, não bem indústria, mas o universo do impresso foi sofrendo revoluções rápidas, né? Que antes você trabalhava basicamente com manuscritos, bonitos, mas eram limitados no sentido tanto de reprodução quanto de aproveitamento até do material impresso, que era muito escasso, né? Mas aí rapidinho isso teve um desenvolvimento aceleradíssimo até o século XVII, né? Que é testemunhado por todos, até por, né? Enfim, William Morris, John Ruskin, que eram pensadores que tinham uma idade média em altíssima conta, muito mais que o Renascimento. Mas enfim, então o ready-made cessa por aqui, a gente entra numa outra tradição, também até razoavelmente antiga, pelo menos desde o Iluminismo, desde os contos de Voltaire, creio eu, desde o Cândido um pouco, mas que teve um reforço fundamental no romantismo e posteriormente no decadentismo, que é o conto cruel. O conto cruel é uma tradição muito interessante, muito instigante, que, como eu falei, surge mais ou menos no iluminismo e se desenvolve de uma forma indireta, subterrânea às vezes, até que ganha esse nome propriamente dito com os autores no final do século XIX do decadentismo francês, e aí ele se expande mundo afora. Um pouco dessa tradição persiste nos contos de crueldade de autores pulp, né, como o próprio Lovecraft. A Patricia Highsmith, que é uma grande escritora policial, ela vai recuperar a própria noção desse tipo de conto em 2 livros. Um livro, inclusive, que no Brasil, não é o título em inglês, mas no Brasil ele ganhou no título de O Livro das Crueldades, para quem gosta de animais. E o outro livro é Catástrofes Quase Naturais, que são muito próximos dessa tradição do conto cruel. O que é o conto cruel? Como eu falei, é uma coleção de livros, né? 2 franceses logo se destacaram nisso, que é o Villiers de l'Isle Adam, que tem uma coleção de contos exatamente com esse título, Contos Cruéis, e o Léon Blois, que escreveu uma outra coleção de contos chamada Histoire des Oblivions, ou Histórias Desagradáveis. O conto cruel, ele não é bem um conto de terror, ele é mais um conto. Existe um elemento fortemente farsesco que às vezes aproxima o conto cruel de uma espécie de fábula ou de estrutura humorística negra ou deturpada. O conto cruel admite o fantástico, admite uma série de elementos eventualmente maravilhosos ou religiosos, não é? Para uma reviravolta aparentemente alegórica ao estilo educacional, né? Quer dizer, didática, né? Você educando o leitor dos perigos, né? Mas a questão é que o conto cruel, ao fazer isso, educa o leitor a respeito dos perigos da vida, não é? Os perigos de tudo, da sociedade organizada. Então o conto cruel, ele aprofunda um niilismo, especialmente, né, a partir do decadentismo, e é esse o seu grande traço, aquele sabor de sangue negro, né, que fica mais ou menos de sangue oxidado, que fica na boca quando você termina a leitura do Histórias Desagradáveis ou do próprio Contos Cruéis da Villiers de l'Isle Adam. E o nosso amigo César Bravo, eu não sei, né, esse é o primeiro livro dele que eu leio, eu não sei se através de qual tradição, provavelmente das World Stories que beberam na fonte do decadentismo francês. Isso fica muito claro em alguns contos do próprio Lovecraft, que tem esse elemento do conto cruel, como Herbert West Reanimator, por exemplo, tem um elemento humorístico ou um elemento irônico, incontrolável, né? Provavelmente o autor muitas vezes queria dar ali um traço mais até sério, de seriedade, mas ele é incontrolável e ele acaba indo para um lado farsesco, né? E é esse elemento que faz com que você tenha uma desconfiança que você está lendo a obra de um louco, ou então que essa obra ela tenha um desequilíbrio na própria estrutura dela, no que tange a verossimilhança, que faz o sabor do conto cruel. John Lanham, não é? Eu estou falando aqui bastante praticamente do catálogo da Nefelibata, né? O próprio Camilo Prado é um excelente criador de contos cruéis, mas ele é um dos melhores, uma das grandes referências na tradução desse material no Brasil. Então o conto cruel, ele, como eu falei, através de Lovecraft, ele contaminou, não é, a literatura americana de terror,
E essa influência persiste, às vezes de forma muito, muito insidiosa, indireta, em autores como Stephen King e outros grandes autores aí do terror mainstream americano. Mas, como eu disse, o Conto Cruel ele necessita essa virulência na abordagem que faz, digamos assim, às vezes ela ignora até mesmo as convenções usuais da estruturação narrativa ou da verossimilhança, não é? E o nosso amigo César Bravo, ele segue esse caminho. Muitas vezes são vinhetas de crueldade, né? Tem alguns contos que são exatamente isso. Eles não têm uma lógica racional e eles também não têm uma lógica narrativa, mas eles têm um saboroso, digamos assim, uma saborosa atmosfera de decadência e de destruição, ou de apocalipse. E isso é a pura leitura do Conto Cruel. Como eu disse, eu não sei exatamente se o nosso autor ele leu ou tem uma influência desses autores como Leon Blois ou Villiers de Lissadin, mas ele vai nesse mesmo caminho. Não é? O Conto Cruel ele não te ensina, ele, digamos assim, te choca, ele te atinge como uma pancada na cabeça, e é isso que é o objetivo dele. Não é? Existem algumas narrativas cruéis, né, que são extensões do Conto Cruel, como uma das mais conhecidas e que eu vou dedicar especialmente um programa inteiro a ela e ao autor dela, por conta da importância, é O Jardim dos Suplícios, do Octave Mirbeau. Não é? Mas então César Bravo ele vai compondo essas histórias de terror e é interessante, essas histórias na verdade cruéis, e é interessante que nesse processo ele vai deixando para trás realmente a formulação editorial, que é essa ideia do VHS, e vai realmente partindo para vinhetas de crueldade pura, né? Que fazem, que brilham exatamente pelo seu sentido amoral, pelo seu sentido antifabular, né? Então é uma coletânea interessantíssima, independente até do gimmick aqui editorial, e é um autor que eu pretendo ler outras coisas e que deve, né, eu acho que deveria se concentrar, assim, às vezes as narrativas dele têm um elemento kingiano maior ou coisa assim. Eu acho mais interessante aquelas que realmente estão com um foco, né, numa certa, como eu disse assim, em elementos de crueldade, sem a necessidade, e é uma necessidade típica da literatura pulp mais contemporânea nos Estados Unidos, que é uma necessidade cinematográfica, né, porque todo mundo quer ser adaptado, de frames que localizem a história, né. Eu acho que a maneira como ele trata alguns temas aqui em algumas histórias, como não lembro, são muitos contos, né? Como, por exemplo, Interseções ou O Feitiço em Você. São histórias que não tem, como eu disse, qualquer. Não existe uma explicação lógica, não existe nem mesmo elemento narrativo. A busca não é, da crueldade. Lembram muito uma narrativa de Leon Blois chamada A Tisana, que tem vários elementos, poderia ser até comparado com essas histórias. Então, o César Bravo é um autor brasileiro que, por caminhos, não sei se diretos ou indiretos, se associa a um gênero dos contos cruéis. O segundo autor que eu queria comentar e que também realiza um gimmick, o livro dele, é Thomas Phillips. Thomas Phillips é um autor muito. E é um dos romances dele. Ele tem alguns romances, embora ele trabalhe mais com contos. A Rafus Press acabou de lançar uma nova coleção de contos dele, num acabamento primorosíssimo. Estão em inglês, a tradução é difícil, né? Vou ter que penar para traduzir esse material, então vai demorar a tradução. Quero ver se eu faço uma coletânea de contos maior, né? De umas 300 páginas do Thomas Phillips. Então, aproveitem agora para ler no original, que é Portal Darkness. Inclusive, essa coletânea tem uma arte do próprio autor na capa, né? Tem a ver com alguns dos contos. Mas o Thomas Phillips ele trabalha mais com contos, só que In This Glass House é um romance que ele publicou pela Zagava de Düsseldorf. E é um romance simplesmente espetacular, né? Eu tenho uma edição que na verdade é muito especial, que são os cadernos soltos do romance, que o autor usou mais ou menos para... Na verdade, que o editor usou, né, para mais ou menos exemplificar como estava ficando, né, para
para o próprio autor, né, a produção, e depois ele me mandou com uma dedicatória, e que eu guardo aqui com muito carinho, então não tem capa, não tem nada, mas tem o miolo que é o que interessa. Porque no miolo que está um gimmick. Digamos assim, a cada página do livro, o livro vai ficando mais escuro. Até que nas últimas páginas, a página é preta e a impressão é branca. Então, o livro vai ficando cada vez mais negro, gradativamente. As páginas vão ficando cinza, né? Depois um cinza mais escuro, cada vez tons mais escuros até se tornarem pretas. É um gimmick simples, mas é muito eficaz e muito interessante como isso afeta um pouco a leitura, seja a necessidade de você forçar mais a vista e implica até numa espécie de, digamos assim, imersão maior. É um romance também espetacular, digamos que é muito diferente do Bravo, porque o Thomas Phillips, ele tem ele trabalha nos limiares da narrativa e da própria linguagem quando ela vai se desintegrando. A referência principal dele é, como de alguns autores que trabalham no universo do neodecadentismo, né, como Damian Murphy, por exemplo, a principal referência é o Nouveau Roman. E no caso, enquanto o Murphy trabalha muito mais o cinema, o Thomas Phillips trabalha a música. Seja o black metal, que é uma grande referência dele, seja a música clássica. A formação dele é como músico, né? Inclusive, a primeira citação é a citação do Roland Barthes, né? Então ele tem uma influência forte da semiótica. Mas, de qualquer maneira, é um romance cruel, né? A crueldade é o essencial no Thomas Phillips, né? É uma crueldade de descrição, uma crueldade de linguagem, não é? É uma crueldade evocada ou, digamos assim, realizada através da linguagem, seja através de elementos ritualísticos na fala, na dicção, na maneira como as pessoas, digamos assim, se comunicam, né? Seja através da descrição do próprio escritor. Então são contos cruéis, né? Existem elementos de crueldade, existem, digamos assim, mortes, sacrifícios e tudo mais, mas é a linguagem o principal aqui. É na linguagem que esses elementos eles vão se realizando, né? E eles vão se realizando aos poucos. Digamos assim, um outro ponto que aproxima o César Bravo do Phillips é o diabolismo, né? Quer dizer, a percepção de presenças constantes na narrativa e da manipulação de poderes diabólicos no cotidiano. No caso do Thomas Phillips, essa manipulação sempre se dá pela linguagem. Então, né? A linguagem é que faz com que o diabo exista na nossa sociedade ou no nosso cotidiano. E isso é espetacular, né? É um autor que ele tem um domínio, né, digamos assim, da escrita. Como eu disse, é muito difícil, a tradução vai exigir bastante de mim, né, dos eventuais tradutores, porque você tem uma linguagem circular, ela não é circular exatamente, mas ela é cíclica. Ela vai retomando certos elementos, vai retomando certas construções e aquilo vai, de certa maneira, ao mesmo tempo progredindo até situações mais e mais tenebrosas, chegando um momento em que tudo estoura e você está diante do horror absoluto. Então é uma narrativa pesada, muito bem construída, muito inteligente e é um autor recomendadíssimo, né? Como o César Bravo, a referência dele é o conto cruel, de certa maneira, é a crueldade, porque é essa crueldade que impulsiona a narrativa, mais ou menos como, aliás, acontece com todo novo romance, só que aqui esse elemento de crueldade ele é muito mais, digamos assim, intrínseco à própria maneira como a nossa linguagem estrutura o nosso mundo, não é? Porque a linguagem estrutura tudo, né? A linguagem, a nossa realidade é a realidade daquilo que a gente fala e descreve, não é? Então a nossa realidade é a realidade da nossa linguagem. E tendo isso em mente, a crueldade ou a possibilidade demoníaca, a possessão, né, e outros elementos assim, eles são muito mais cotidianos, o que torna digamos assim, a própria maneira como essa escrita se organiza ainda mais pavorosa.
não é? Então, é uma narrativa, um romance mais ou menos longo, né? Tem mais ou menos quanto? 180 páginas, que ultrapassa muito o gimmick, né, das páginas que vão escurecendo. É um gimmick simples, mas é um gimmick, né? É um recurso, digamos assim, para envolver o leitor. Mas, independente disso, vale a leitura e vale a descoberta de Thomas Phillips, César Bravo, e de toda a tradição do conto cruel. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. E, enfim, né, nós temos aí mais vídeos na nossa campanha do Resficta. Pretendo trazer alguns contos do Thomas Phillips no Resficta antes de uma grande campanha no Catar de tradução de uns 3 ou 4 livros, umas 2 ou 3 coleções de contos dele juntas, talvez com música, né, porque ele também é músico e tal, pelo Bandcamp. Vamos ver aí como que seria possível de realizar. Então vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.